Meu nome é Myles. Tenho 27 anos e esta é a história de como construir uma vida que ninguém da minha família acreditava que eu merecia ter. Era dia de ação de graças, uma tradição que minha família insistia em celebrar no estilo americano elitizado que minha mãe adorava copiar. O ar na casa dos meus pais cheirava a peru assado, canela e crueldade. A voz da minha mãe, fina e afiada, cortou as conversas calorosas da sala de jantar. Você nunca vai ter uma casa como a da sua irmã, Myles. Ela disse isso rindo, como se fosse apenas uma piada inocente. Mas os olhos dela estavam frios. As risadas ao redor da mesa vieram suaves, porém afiadas o bastante para cortar fundo. Minha irmã mais velha, Serafine, a filha perfeita, o orgulho absoluto da família, tomou um gole lento do vinho tinto chileno e sorriu de canto para mim por cima da taça. Ah, mãe, não faz ela se sentir mal, disse Serafine, com uma falsa doçura escorrendo pela voz. Nem todo mundo nasceu para a estabilidade. Algumas pessoas nasceram para viver como espíritos livres. Todos riram de novo, dessa vez mais alto. Meu pai soltou uma risadinha sobre o purê de batatas. Meu tio concordou com a cabeça. Até minha avó, cansada, deu um sorriso fraco, sem querer interromper o passatempo favorito da família, me lembrar qual era o meu lugar. E eu sorri também. Segurei meu garfo, olhei para cada um deles e sorri. Não porque não doía. Parecia 1000 agulhas atravessando minha pele. Mas porque, pela primeira vez na vida, eu não precisava discutir, não precisava me defender. Porque enquanto todos estavam sentados ali zombando de mim por não ter uma casa, eu já estava desenhando uma em silêncio absoluto. Mas antes de contar como tudo virou de cabeça para baixo, curta, se inscreva no canal e comenta de onde você está assistindo. Serafine não era apenas a filha favorita. Ela era o sol em torno do qual toda a minha família orbitava feliz. A gravidade dela era imensa. Toda a atenção, elogio e expectativa eram puxados para ela. Eu nasci 2 anos depois, não como um novo centro do universo, mas como uma pequena lua esquecida, refletindo a luz dela e existindo à sombra dela. Desde cedo, a dinâmica ficou definida. Quando Serafine deu os primeiros passos, meus pais filmaram, emolduraram fotos e contaram a história em todos os encontros familiares seguintes. Quando eu dei os meus, minha mãe estava no telefone organizando a primeira festinha da Serafine. As conquistas dela nunca eram só dela. Eram troféus da família, polidos e exibidos para todos. Eu lembro da festa de formatura do ensino médio dela com uma clareza dolorosa. O quintal da nossa casa foi transformado. Tendas brancas, buffet sofisticado, mais de 100 convidados. Minha mãe flutuava entre as pessoas como uma rainha orgulhosa, carregando um álbum de couro cheio de certificados e medalhas da Serafine. Esse aqui foi o campeonato de debate dela, anunciava aos vizinhos. E aqui, ela recebendo o prêmio da Feira de Ciências. Ela construiu um vulcão que realmente entrou em erupção com bicarbonato. Tão inteligente, eu tinha acabado de concluir o 2º ano do ensino médio e havia ganhado um prêmio regional por uma arte digital na qual trabalhei durante meses. Foi a primeira vez que alguém reconheceu meu talento. A primeira vez que senti orgulho genuíno de mim mesma. A pequena placa do prêmio estava enrolada numa toalha no banco traseiro do meu carro. Passei a tarde inteira tentando encontrar o momento certo para mostrar. Eu me aproximava da minha mãe com o coração acelerado, mas ela sempre virava para cumprimentar alguém ou organizar o buffet. Finalmente, perto da mesa de sobremesas, consegui encontrar, lá sozinha. Mãe, eu queria te mostrar uma coisa. É o prêmio de arte que eu ganhei. Ela ajeitava guardanapo sem nem olhar para mim. Ah, que legal, querida. Os olhos dela percorriam o quintal. Você acredita em quanta gente veio pela Sera? É maravilhoso. Agora faz um favorzinho para mim e vê se o tio Rogério quer mais bebida. Ele parece com sede. A conversa acabou ali. O momento morreu. Passei o resto da festa no meu papel habitual. A ajudante. O fantasma. A silenciosa funcionária de bastidores da grande produção da vida da minha irmã. A placa ficou no carro. A vida adulta de Serafine
foi apenas uma continuação desse espetáculo. Ela se casou com Caetano, um homem que parecia menos uma pessoa e mais uma coleção de qualidades desejáveis. Ele era cirurgião dentista. Dirigia uma BMW novinha. Tinha um aperto de mão firme, e os dentes dele eram tão absurdamente brancos que pareciam um ponto turístico. No casamento deles, o discurso do meu pai foi menos sobre felicidade e mais sobre orgulho. Serafine sempre teve o melhor gosto, disse ele erguendo a taça de espumante. Ela trouxe um homem maravilhoso e bem-sucedido para nossa família. A casa deles em Alphaville foi o troféu definitivo. Uma mansão enorme, impecável e sem alma. Visitei uma vez na festa de inauguração. As paredes eram pintadas em tons neutros perfeitos. Os móveis pareciam saídos diretamente de uma revista de arquitetura. Não havia um único objeto pessoal fora do lugar. Aquilo não parecia uma casa, parecia um showroom. Minha mãe caminhava pelos cômodos com reverência religiosa. Passou a mão na ilha de mármore da cozinha maior que meu apartamento inteiro e suspirou. É disso que a vida se trata, construir um lar de verdade, ter algo para mostrar. Ela mantinha uma foto profissional daquela casa sobre a lareira da própria sala. Um lembrete diário do que ela considerava sucesso. Não havia nenhuma foto minha, nem do meu pequeno apartamento acolhedor. Minha vida, em comparação, era uma decepção constante. Eu era a artística, o rótulo que servia para tudo o que eles não entendiam ou valorizavam em mim. Minha carreira como designer gráfica era um hobby bonitinho. Minha independência era a incapacidade de me estabelecer. Meu orçamento cuidadosamente planejado significava que eu estava lutando para sobreviver. As comparações eram incessantes. Se eu comprasse uma bota usada, minha mãe perguntava se eu estava sendo responsável com dinheiro. Se Serafine comprasse uma bolsa da Louis Vuitton, minha mãe elogiava o bom investimento. Se eu passasse o fim de semana lendo em casa, meu pai ligava preocupado achando que eu estava sozinha e deprimida. Se Serafine e Caetano fossem a um resort em Trancoso, eles estavam merecendo descansar. Aprendi a sobreviver ficando menor, mais silenciosa. Criei um mundo que eles não conseguiam tocar. Meu apartamento era meu santuário, cheio de livros, plantas e quadros coloridos comprados em feirinhas de antiguidades. Era bagunçado, vivo, real. Tudo o que a casa da Serafine não era. Ali eu não era um fantasma. Eu era dona do meu pequeno universo. Mas toda vez que havia reunião de família, eu precisava vestir meu traje de fantasma de novo. O que eles nunca entenderam era que o desprezo constante deles me deu uma liberdade única. Como já tinham desistido de mim, nunca olharam de perto. Nunca viram as noites em claro aprendendo softwares novos. Os fins de semana estudando cursos online de negócios. As planilhas minuciosas onde eu controlava cada centavo. Eles viam uma garota perdida. Não enxergavam a arquiteta silenciosa desenhando o plano da própria fuga. A subestimação deles não era apenas um insulto, era o disfarce perfeito. A viagem de volta daquele jantar de ação de graças deveria durar 15 minutos, mas fiquei quase 1 hora parada dentro do carro em frente à casa dos meus pais. Motor desligado. O frio de novembro entrando pelos vidros. A casa brilhava quente e acolhedora. Uma pintura perfeita de família feliz. Às vezes eu ouvia explosões de risadas atravessando as paredes. Conseguia imaginar perfeitamente a cena. Meu pai dormindo na poltrona. Meu tio contando histórias ruins. Minha mãe e Serafine na cozinha cochichando segredos. A fortaleza delas. Uma muralha que eu nunca conseguia atravessar. Eu apertava o volante tão forte que meus dedos ficaram brancos. Meu corpo inteiro tremia. Não de frio, mas de uma raiva tão profunda que parecia doença física. Uma febre silenciosa acumulada durante anos. Mas naquela noite foi diferente. A febre finalmente rompeu. Não porque o comentário da minha mãe tivesse sido o pior de todos. Já houve piores. Como quando ela disse que minha faculdade de arte era desperdício de inteligência. Ou quando me apresentou para uma amiga dizendo: "Essa é minha outra filha. Ainda está tentando se encontrar." Mas a forma casual como ela riu dizendo: "Você nunca vai ter uma casa como a da sua irmã."
E o sorriso satisfeito da Serafine, aquilo foi o golpe final. Não era só insulto, era uma sentença. O veredito final, no caso, Maylis versus expectativas da família. E eles tinham decidido que eu era incapaz. Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto gelado. Eu a limpei com raiva. Cansei de chorar por eles. Chorar era passivo. Era o que eles esperavam. O tremor no meu corpo já não era fraqueza, era energia. Algo dentro de mim endureceu. A parte frágil que ainda esperava a aprovação virou aço. Eu não queria mais reconhecimento deles. Queria construir uma vida tão além da imaginação limitada deles que suas opiniões se tornassem irrelevantes. Foi quando peguei meu notebook. O peso familiar dele no colo foi reconfortante. Liguei. A luz fria da tela iluminou o carro escuro. E lá estava, a pasta chamada Algum Dia. Mais do que arquivos, era um cofre secreto onde eu guardava esperança. Abri. Havia depoimentos de clientes. Uma mulher dona de um abrigo de animais escreveu dizendo que o site que criei aumentou em 50% as adoções. Você salvou vidas, Maylis. Outro arquivo mostrava a identidade visual que fiz para uma cafeteria familiar. O logo virou mural na parede do estabelecimento. Depois abri minha planilha. Minha arma secreta. O registro de cada real ganho em projetos paralelos. Primeiro ano, R, 28 mil. Segundo, R, 96 mil. No último, eu caminhava para ultrapassar R, 220 mil. Tudo ganho entre 7 da noite e 2 da manhã. Tudo guardado numa conta que ninguém conhecia. Era real. Não era hobby. Era uma empresa esperando para nascer. Algum dia, a palavra ecoou no carro. E então percebi. Algum dia era mentira. Era adiamento. Permissão. Eu não precisava esperar. O algum dia era agora. Conectei o notebook ao roteador do celular e entrei no portal oficial para abrir empresas. A tela burocrática parecia o portal para meu futuro inteiro. Escolhi abrir uma LTDA. Soava seguro. Forte. No nome da empresa digitei a coisa mais verdadeira que eu conhecia. Maylis Design Studio. Simple. Meu nome. Meu trabalho. Minha empresa. Quando chegou a taxa de abertura R, 1.200, senti que era o melhor dinheiro da minha vida. Digitei os números do cartão ligado à conta secreta. Meu dedo pairou sobre o botão Confirmar. Ponto sem retorno. Cliquei. A rodinha carregando pareceu conter meu futuro inteiro. Então a página atualizou. Parabéns. Sua empresa foi registrada com sucesso. Encostei a cabeça no banco gelado do carro e comecei a rir chorando. Era real. Na escuridão, num carro velho. Na frente da casa onde eu me sentia invisível, eu tinha acabado de criar minha nova vida. Os 3 anos seguintes foram um borrão de telas, prazos e café barato. De dia, eu era a Maylis silenciosa da agência de marketing. De noite, eu virava CEO. Minha vida virou rotina brutal. Saía do trabalho. Trocava de roupa. Comia miojo, ovos mexidos ou sopa enlatada. Então, a Maylis Design Studio. Abria. Ali eu ganhava vida. Trabalhava até o amanhecer. Dormir 4 horas era luxo. Meu apartamento virou centro de comando. Post-its nas paredes. Livros de design empilhados. Sketchbooks espalhados. O primeiro grande ponto de virada veio quando trabalhei para uma mulher chamada Isadora, dona de uma marca de cosméticos naturais. Eu cobrei barato demais. Por medo. Por síndrome de inferioridade. Na videochamada, ela olhou meus projetos e disse: "Posso ser sincera? Seu trabalho é melhor que o de agências que me cobraram 10 vezes mais. Você está se subvalorizando." Aquilo me acertou como soco. Uma estranha enxergava mais valor em mim do que eu mesma. A voz da minha mãe ainda controlava meu subconsciente. Não sonhe alto. Saiba seu lugar. Naquela noite refiz completamente minha tabela de preços. Pesquisei os designers mais caros do Brasil. Minhas mãos tremiam digitando os valores. Pareciam arrogantes. Pareciam números que Serafine cobraria. No dia seguinte, uma startup de tecnologia pediu orçamento. Respirei fundo e enviei. Passei o dia inteiro em pânico.
À noite recebi resposta. O valor está dentro do orçamento. Quando começamos? Li 3 vezes. A partir dali tudo mudou. Vieram clientes melhores, mais profissionais, mais respeitosos. Minha renda explodiu. Em 1 ano e meio, eu tinha lista de espera de 6 meses. Precisava contratar gente. Contratar meus primeiros freelancers foi aterrorizante. Mas encontrei Mirella, do Recife, e Davi, de Curitiba. Talentosos, confiáveis. Quando deleguei um projeto e Mirella entregou algo tão bom quanto meu trabalho, percebi que não estava mais sozinha. A Miley's Design Studio virou um nós. 3 anos depois daquele jantar, eu ganhava em 1 mês mais do que recebia em 6 meses na agência. Pedir demissão foi assustador, mas inevitável. Tem certeza? Perguntou meu chefe. Podemos aumentar seu salário. Não é isso, respondi. Vou trabalhar para mim mesma, em tempo integral. O choque admirado no rosto dele foi uma satisfação inédita. Enquanto isso, minha família não fazia ideia de nada. As ligações de domingo com minha mãe eram exercícios de omissão. Como vai aquele empreguinho de desenhar? Eu olhava contratos milionários sobre minha mesa e respondia: tudo bem, mãe. Tô ocupada. O segredo deixou de ser proteção. Virou um mundo lindo que era só meu. E eu ainda não queria deixar ninguém entrar. A ideia da casa começou distante. Depois virou objetivo concreto. Não era só imóvel, era liberdade, meu próprio santuário. Comecei a procurar imóveis escondida. Noites inteiras em sites imobiliários. E escolhi exatamente o bairro onde Serafine morava. Alphaville. Não para imitá-la, mas para reescrever a narrativa. Minha família via Alphaville como o território exclusivo dos vencedores. Comprar uma casa ali seria fincar minha bandeira. As primeiras casas decepcionaram. Modernas demais, frias demais. Sem alma. Até que numa manhã chuvosa de sábado, visitei uma casa numa rua arborizada chamada Alameda das Cibipirunas. Assim que virei a esquina, senti. A casa não era extravagante, era sólida, elegante, acolhedora, tijolos avermelhados, janelas com venezianas verde escuras, um ipê enorme no jardim. Parecia uma casa com histórias. A corretora Renata me recebeu impecavelmente vestida, mas os olhos dela me entregaram. Ela viu meu carro simples, meu jeans, minha capa de chuva, e imediatamente decidiu que eu era apenas curiosa. Quando entrei, soube. Cheiro de livros antigos e lustra-móveis de limão. Luz suave atravessando janelas enormes. Piso de madeira original. A casa tinha paz. Passei os dedos pelas paredes, pela escada entalhada. Na sala havia uma lareira maravilhosa. Na cozinha, uma janela enorme dava para um quintal verde e privado. No segundo andar havia 3 quartos. Entrei no segundo quarto e parei. Luz perfeita da tarde. Meu escritório. Eu sabia instantaneamente. Ali continuaria construindo meu império, mas agora olhando árvores, não paredes de concreto. No fim da visita, Renata se apoiou na bancada da cozinha olhando o relógio. Então, o que achou? Oi, amai. Ela sorriu profissionalmente. Ótimo. O próximo passo é conseguir a aprovação do financiamento. Tenho ótimos consultores. Esperei ela terminar. Então falei calmamente. Não vai ser necessário. Ela piscou. Desculpe, não preciso de financiamento. Silêncio. Vou pagar à vista. A mudança nela foi instantânea. O sorriso desapareceu. O corpo inteiro ficou rígido. Ah, vista. Sim, e ofereço 30 mil reais acima do valor pedido para fechar hoje. 2 semanas depois, assinei os documentos num escritório de advocacia. Quando o advogado me entregou as chaves, senti o peso físico da minha nova vida. Dirigi direto para casa. Minha casa. Abri a porta. Silêncio absoluto. Piso vazio ecoando. Andei por cada cômodo. Parei no futuro escritório. Na sala onde a lareira queimaria. Então sentei no chão segurando as chaves. Elas machucavam minha palma. Eram reais. Tudo era real. Sussurrei para a casa iluminada pelo sol. Você conseguiu, Melis. Você conseguiu. Chorei. Pela garota, que escondeu um prêmio no carro.
pela mulher chamada de irresponsável, pela CEO que construiu tudo em segredo. Esperei um ano inteiro antes de contar para minha família. Um ano transformando a casa em lar, pintando paredes, plantando jardim, comprando móveis que eu amava. Quando o dia de ação de graças chegou novamente, eu sabia que era a hora. Dessa vez fui para a casa dos meus pais, dirigindo uma SUV nova comprada à vista. Sem ansiedade, sem medo. Eu não estava indo para uma guerra. Estava indo fazer uma declaração silenciosa de independência. Estacionei atrás da Range Rover preta brilhante da Serafine. Algumas coisas nunca mudavam. Entrei. Os mesmos cheiros. As mesmas vozes. Meu pai abriu a porta. Miles, você veio. Ele olhou discretamente para meu carro novo e ficou confuso. Lá dentro tudo parecia igual. Minha mãe correndo pela cozinha. Meu tio vendo futebol. Serafine contando sobre uma viagem luxuosa para Fernando de Noronha. O resort tinha mordomo particular para as crianças. Minha mãe quase brilhava ouvindo. Então me viu. Ah, Miles, você está atrasada. Trânsito. Mentira. Mas era a desculpa que esperavam de mim. Durante o jantar, a conversa seguiu o roteiro habitual. Serafine monopolizando tudo. Viagens, compras, escola particular dos filhos, elogios, admiração. Eu apenas observava, sem dor dessa vez, como uma antropóloga observando costumes estranhos. Então minha mãe finalmente virou para mim. Então, Miles, ainda naquele apartamentinho alugado no centro, ali estava, o momento. O silêncio começou a cair sobre a mesa. Eu tomei um gole de água calmamente. Olhei nos olhos dela. Não. Pausa. Eu comprei uma casa. Silêncio total. Meu tio abaixou a televisão. Meu pai congelou segurando o garfo. Minha mãe piscou várias vezes. Você o quê? Serafine Ricurtou. Ah, por favor. Um apartamento talvez. Você finalmente financiou aquele cubículo? Não respondi olhando diretamente para ela. Uma casa em Alphaville. O choque atravessou a mesa como descarga elétrica. Meu pai largou o garfo. O sorriso superior da Serafine desapareceu. Minha mãe foi a primeira a recuperar a voz. Isso não tem graça, Miles. Você quer que acreditemos que consegue comprar uma casa em Alphaville com seu salário? Não discuti. Peguei o celular. Na tela havia uma foto da fachada da minha casa. O sol iluminando os tijolos vermelhos, as venezianas verdes, o balanço na varanda, meu carro novo na garagem. Deslizei o celular pela mesa. Meu pai pegou primeiro. Os olhos dele arregalaram lentamente. Depois passou para minha mãe. Ela ampliou a imagem procurando alguma fraude. Viu o número da casa. Viu o carro. Empalideceu. Passou o celular para Serafine quase como se estivesse contaminado. Minha irmã olhou a foto. E o rosto dela desmoronou. O sorriso arrogante virou inveja pura. Deixei o silêncio crescer. Então tomei um gole lento de vinho. E olhei para minha mãe. Você disse que eu nunca teria uma casa como a da minha irmã. Pausa. Você estava certa. Outro silêncio. Eu comprei algo melhor. Comprei algo que é meu. O silêncio ficou sufocante. A hierarquia da família implodiu ali. Serafine foi a primeira a atacar. Deve ser ótimo não ter responsabilidades reais. Sem marido, sem filhos, sem escola particular para pagar. Você pode guardar dinheiro desse seu hobbyzinho. Ela começou a listar tudo o que pagava como se fossem medalhas. Temos financiamento de uma mansão. Clube. Escola bilíngue. Tentava diminuir minha conquista. Transformá-la em egoísmo. Mas dessa vez as palavras dela não cortaram. Parecia-me desespero. Minha mãe entrou logo depois. Você deveria ter contado pra gente. Somos sua família. Seu pai entende de imóveis. Manipulação clássica. Transformar minha independência em traição. Esconder isso da própria família foi cruel, Miles. Eu olhei para ela e senti apenas clareza. A vontade de me defender desapareceu. Respirei fundo. Você já ajudou, mãe. Ela franziu a testa. Do que está falando? Você me ajudou mais do que qualquer pessoa. Silêncio. Toda vez que chamou meu trabalho de hobby, toda vez que olhou para mim com pena, toda vez que disse que eu não era suficiente, foi isso que acendeu o fogo. Minha mãe ficou rígida, sem resposta,
Serafine desviou os olhos. Meu pai se mexeu desconfortável na cadeira. Pela primeira vez na vida, eu tinha todo o poder naquela mesa. E percebi que a melhor maneira de mantê-lo era ir embora. Dobrei o guardanapo cuidadosamente. Empurrei a cadeira. Levantei. Obrigada pelo jantar, mãe. Estava delicioso. Beijei minha avó na testa. Ela apertou minha mão em silêncio. Depois olhei para todos. Tenho meu próprio jantar me esperando na minha casa. Só queria que vocês soubessem onde eu moro agora, caso queiram visitar algum dia. Pausa. Com respeito. Então fui embora. Sem correr. Sem gritar. Sem olhar para trás. Entrei no carro. Liguei o motor. E uma leveza absurda me atravessou. Eu não era mais um fantasma. Eu tinha voz. Eu tinha um lar. E pela primeira vez, eu estava dirigindo em direção a ele. A viagem da casa dos meus pais até a minha durava apenas 10 minutos, mas parecia atravessar uma vida inteira. Quando entrei na Alameda das Cibipirunas e vi minha casa iluminada, com uma guirlanda pendurada na porta verde escura, senti uma paz tão profunda que quase doeu. Aquilo não era só uma construção, era meu santuário, o forte que construí tijolo por tijolo, pixel por pixel, segredo por segredo. Entrei. A fechadura girando soou definitiva. Claro que eu não tinha preparado jantar algum. Aquilo tinha sido metáfora. Coloquei água para ferver e fazer chá. Depois caminhei pela casa tocando os móveis, as paredes, os detalhes, acendi velas na sala. A luz suave transformou tudo em algo sagrado. O silêncio da minha casa era completamente diferente do silêncio sufocante que deixei para trás. Lá era ressentimento, aqui era paz. Meu celular começou a vibrar na bancada da cozinha. Ignorei. Chamadas. Mensagens. Mãe, você não pode sair daquele jeito. Serafine, isso foi cruel. Mãe, seu pai está muito abalado. Me liga agora. Li tudo sem sentir nada. Eles não estavam magoados pelo segredo. Estavam furiosos porque perderam o controle sobre mim. Virei o celular de tela para baixo. Continuei tomando meu chá. Mais tarde chegou uma mensagem diferente. Do meu pai. Apenas 4 palavras. Orgulho de você, filha. Fiquei olhando por muito tempo. Uma parte minha sentiu validação. Outra sentiu tristeza. Por que precisou chegar a isso? Por que precisei construir uma empresa milionária e comprar uma casa para ouvir 4 palavras simples? Não respondi. Perto da meia-noite chegou outra mensagem. De Serafine. Eu não devia ter rido. Parabéns, Miles. Aquilo foi o mais próximo de um pedido de desculpas que ela conseguiria dar. Pensei em responder, mas não respondi. Algumas coisas não precisam de resposta. Precisam apenas ser sentidas. Os dias seguintes ficaram silenciosos, sem brigas, sem manipulações. Passei o fim de semana cuidando da casa, comprando plantas, encomendando uma grande mesa de madeira, imaginando amigos nela, risadas. Vida. Outro ano passou. O silêncio virou uma nova normalidade frágil. Meu pai começou a mandar mensagens perguntando sobre ferramentas de jardim. Minha mãe ligou no meu aniversário perguntando de que cor eu pintaria o quarto de hóspedes. Eles estavam aprendendo uma nova linguagem, aprendendo a falar com a verdadeira Miles, não com o fantasma que inventaram. Eu e Serafine quase não nos falávamos. O abismo entre nós ainda era enorme, mas a hostilidade havia desaparecido. Quando o convite para o próximo Ação de Graças chegou, pensei em recusar, mas percebi que fugir seria medo, e eu não tinha mais medo. Quando entrei na casa dos meus pais naquele ano, a diferença era evidente. Não havia tensão explosiva, havia cautela. Todos pareciam com medo de dizer algo errado. Serafine estava perto da lareira. Parecia menor, menos radiante. Miles, sem sorriso debochado. Minha mãe me entregou um copo d'água sem reclamar de atraso. Tudo era educado demais, estranho demais. Durante o jantar a conversa era travada. Meu tio tentou piada ruim. Meu pai falou sobre o clima. Serafine comentou sobre a apresentação escolar dos filhos, sem arrogância. Parecia que o roteiro antigo da família tinha sido destruído e ninguém sabia o novo texto. Foi minha avó quem quebrou o feitiço.
Ela olhou para mim e disse alto: Maylis, querida, assisti ao vídeo da sua casa que você me mandou. É linda. A luz do seu escritório é maravilhosa. Minha avó tinha sido minha única aliada verdadeira. Ligou para mim uma semana depois da revelação não para brigar, mas para pedir fotos. Quando elogiei a casa, senti toda a mesa finalmente aceitar minha realidade. Obrigada, vó. É um lugar muito tranquilo. É meu lar. Meu pai limpou a garganta. Aquele ipê na frente da sua casa é lindo, mas você precisa podar os galhos antes do verão. Era o jeito dele se conectar comigo como igual. Obrigada pela dica, pai. Depois, enquanto eu ajudava na cozinha, minha mãe me encurralou perto da pia. Ela torcia o pano de prato nas mãos, sem conseguir olhar para mim. Maylis, sobre o ano passado, pausa. Eu não queria rir de você. Outra pausa. É que eu realmente não achava que você conseguiria. Foi a coisa mais honesta que ela já me disse. Não era um pedido de desculpas perfeito, mas era verdade. Ela nunca conseguiu imaginar um futuro para mim fora da definição limitada dela de sucesso. E essa falta de imaginação causou grande parte da minha dor. Olhei para minha mãe e senti algo que não era raiva nem perdão. Era a aceitação. Passei a vida esperando que ela acreditasse em mim e finalmente entendi que estava esperando a coisa errada. A crença dela nunca foi pré-requisito para meu sucesso. Sorri suavemente. Esse é o ponto, mãe. Minha voz saiu calma. Sem amargura. Você não precisava acreditar. Pausa. Eu acreditava. Naquele instante, eu não era mais a filha implorando validação. Era uma mulher inteira sozinha. Livre. Minha mãe finalmente ergueu os olhos, cheios de arrependimento e um pequeno brilho hesitante de orgulho. Ela não parecia mais um monstro. Parecia apenas uma mulher vendo a própria filha pela primeira vez. Às vezes, a vingança mais doce não é provar que os outros estavam errados. É provar silenciosamente que você estava certa. Eu não preciso mais da validação deles, nem de aplausos, nem de aprovação. O som da minha própria chave girando na fechadura da minha casa, isso basta. Cada rangido do piso de madeira me lembra da fundação que construí. Cada nascer do sol atravessando a janela da cozinha enquanto preparo o café, sussurra a mesma mensagem. Você fez isso. Minha família visita minha casa agora. Não frequentemente. Ainda existe um desconforto persistente. Mas eles vêm. Minha mãe anda pelos cômodos tocando as coisas que escolhi com respeito silencioso. Serafine senta no meu sofá e pergunta sobre meu trabalho com interesse genuíno. Eles observam a vida que construí, o lar criado com toda a ambição que disseram que eu nunca tive. Ter uma casa não é apenas sobre paredes, telhado ou escritura. É recuperar seu espaço no mundo. É pegar cada parte sua que disseram não ser boa o bastante, estável o bastante ou digna o bastante e construir um santuário com isso. Eles não riem mais de mim. Não conseguem, porque estou de pé dentro de uma casa que a dúvida deles ajudou a construir. E daqui finalmente consigo me enxergar com clareza. Se essa história tocou você, considere deixar seu like e se inscrever no canal.